Os milagres de Jesus foram fatos históricos ou apenas histórias inspiradoras? Essa é uma pergunta que ecoa através dos séculos, desafiando crentes e céticos a refletirem sobre a natureza dos relatos que cercam a figura central do cristianismo. Hoje, convido você a embarcar em uma jornada que não apenas examina os milagres de Jesus sob uma perspectiva histórica e bíblica, mas também busca evidências que sustentam a veracidade desses eventos extraordinários. Prepare-se, pois vamos explorar um mundo onde fé e história se entrelaçam, e onde as narrativas de cura, ressurreição e poder sobre a natureza ganham vida através de testemunhos e descobertas arqueológicas. Para entender os milagres de Jesus, precisamos primeiro situá-los no contexto histórico em que ocorreram. O Império Romano, na época de Jesus, era uma superpotência que dominava vastas regiões e culturas. As crenças e práticas religiosas eram diversas, com uma mistura de politeísmo, cultos imperiais e filosofias que buscavam explicar o mundo. Nesse cenário, o judaísmo se destacava com suas tradições ricas e suas expectativas messiânicas fervorosas. Os judeus aguardavam um Salvador que os libertasse da opressão, e muitos acreditavam que esse Messias teria o poder de realizar milagres. Jesus, um homem nascido em Belém e criado em Nazaré, emergiu como uma figura carismática em meio a esse contexto. Seu ministério começou com ensinamentos que desafiavam as normas sociais e religiosas da época, atraindo multidões que viam nele não apenas um pregador, mas um potencial Messias. A popularidade de Jesus cresceu à medida que ele realizava milagres que deixavam as pessoas maravilhadas. Curar os enfermos, devolver a visão aos cegos e até mesmo ressuscitar mortos eram apenas algumas das manifestações desse poder divino que ele demonstrava. Os relatos sobre esses milagres nos chegam através dos evangelhos, escritos por 4 autores que, embora compartilhem a mesma história, oferecem perspectivas únicas sobre a vida e a obra de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um com seu estilo e ênfase, formam um conjunto de testemunhos que, à primeira vista, podem parecer contraditórios, mas que, ao serem analisados, revelam uma rica tapeçaria de experiências e tradições orais. Esses evangelhos não são apenas relatos de fé, mas também documentos históricos que nos fornecem uma janela para o passado, revelando como as comunidades da época entendiam e interpretavam os eventos que cercavam Jesus. Quando examinamos os milagres narrados nos evangelhos, é essencial considerar o contexto em que ocorreram. Por exemplo, a cura de um cego em Jericó não é apenas um relato de um milagre isolado, mas uma demonstração do poder de Jesus de restaurar não apenas a visão física, mas também a espiritual. As testemunhas desses eventos, muitas vezes descritas como multidões, amigos ou familiares dos afetados, desempenham um papel crucial na validação dessas histórias. O impacto dessas narrativas se estende além do momento em que ocorreram, ecoando nas vidas daqueles que testemunharam e que, por sua vez, passaram a contar essas histórias. A arqueologia também desempenha um papel vital na compreensão dos milagres de Jesus. Locais mencionados nos evangelhos, como Cafarnaum, Betânia e Jerusalém, foram objeto de escavações que revelaram não apenas a geografia da época, mas também artefatos que corroboram os relatos bíblicos. A descoberta de objetos como moedas, utensílios e estruturas antigas nos ajuda a entender melhor o contexto cultural e histórico em que Jesus viveu. A arqueologia não é apenas uma ferramenta para validar a historicidade dos eventos, mas também uma forma de conectar o passado ao presente, permitindo que visitemos os locais onde esses milagres ocorreram. Agora vamos nos aprofundar nos próprios milagres e seus significados. As curas realizadas por Jesus são mais do que simples atos de compaixão. Elas revelam um aspecto fundamental de sua missão. Cada cura é uma afirmação do poder divino que ele possuía e uma demonstração do amor de Deus pelas pessoas. Os milagres que envolvem a natureza, como a multiplicação dos pães e a acalmação da tempestade, não apenas mostram a autoridade de Jesus sobre os elementos, mas também simbolizam a abundância e a paz que ele oferece à humanidade. Um dos milagres mais impactantes é a ressurreição de Lázaro. Este evento não é apenas uma demonstração do poder de Jesus sobre a morte, mas também uma poderosa declaração sobre sua identidade divina. Ao ressuscitar Lázaro,
Jesus não apenas trouxe conforto a uma família enlutada, mas também ofereceu uma visão de esperança e vida eterna para todos que acreditam nele. A ressurreição de Lázaro se torna, assim, um marco na narrativa evangélica, reforçando a mensagem de que Jesus é a ressurreição e a vida. Entretanto, nem todos aceitam a historicidade dos milagres. Críticos argumentam que esses relatos podem ser explicados por fenômenos naturais ou que são meras alegorias. É importante reconhecer essas objeções e abordá-las com respeito e consideração. Embora algumas explicações naturais possam ser tentativas de entender o inexplicável, elas muitas vezes falham em capturar a profundidade espiritual e o significado teológico dos milagres. A interpretação histórica, que considera o contexto cultural e as experiências vividas, oferece uma perspectiva mais rica e plausível. Ao longo deste vídeo, exploramos a interseção entre fé e história, destacando a importância dos milagres de Jesus não apenas como eventos extraordinários, mas como elementos centrais da fé cristã. Eles nos convidam a refletir sobre a natureza de Jesus e sua mensagem de amor, esperança e redenção. Ao final, convido você a aprofundar seu conhecimento sobre a vida de Jesus e os milagres que moldaram a história da humanidade. Cada relato, cada testemunho, cada descoberta arqueológica nos aproxima mais da verdade que esses eventos representam. E assim, ao olharmos para o passado, somos desafiados a viver no presente com fé e esperança, sabendo que os milagres de Jesus ainda ressoam em nossas vidas hoje.